Quando o senhorio, o velho senhor Oliveira, bateu à porta com o rosto vermelho de indignação e o aviso de despejo na mão trêmula, eu soube que o nosso mundo cuidadosamente construído estava à beira do colapso. Vocês duas são uma ofensa à natureza de Deus, gritou ele, apontando para Isabela, que estava ao meu lado na sala de estar do apartamento que pensávamos ser nosso refúgio seguro em Lisboa, sem imaginar que Ana Sofia Mendes e Isabela Rodrigues, as duas mulheres que ele acusava, eram na verdade as donas secretas de todo o edifício e de muito mais. Isabela apertou a minha mão por baixo da mesa de centro, um gesto quase imperceptível, mas eu senti o tremor nos seus dedos. O Sr. Oliveira continuou a vociferar sobre pecado e decência, agitando o papel como se fosse uma arma. Isto é um prédio familiar, não um antro de aberrações. Eu mantive o rosto impassível, como sempre fazia nas reuniões de conselho quando um investidor conservador tentava impor condições absurdas. Sr. Oliveira, o contrato de arrendamento está em dia. Não há motivo legal para despejo, respondi com voz firme, mas por dentro o pânico começava a subir. Porque aquele homem, que há um ano nos vendia o prédio inteiro através de uma empresa fantasma, agora ameaçava destruir tudo o que tínhamos construído juntas. Ele riu com desprezo. Motivo legal? A lei não protege quem vive contra a ordem natural. Vou falar com o meu advogado amanhã de manhã. Bateu a porta ao sair, deixando o silêncio pesado no ar. Isabela soltou a minha mão e caminhou até à janela, olhando para o Tejo que brilhava ao longe. Ana, isto não é só o prédio. Alguém lhe contou. Alguém quer usar isto contra nós. Eu aproximei-me por trás, rodeando a sua cintura, mas ela não se virou. Sabíamos as duas que o nosso segredo, guardado durante 10 anos, acabara de se tornar uma arma nas mãos erradas. Tudo começara numa conferência em Porto, numa tarde chuvosa de outubro. Eu era a jovem diretora financeira da Mendes Investimentos, uma empresa familiar que o meu pai deixara quase falida. Isabel era consultora independente, convidada para falar sobre fusões hostis. Os nossos olhares cruzaram-se durante a sua apresentação e, quando os aplausos terminaram, encontrámo-nos no bar do hotel. Conversámos até de madrugada sobre números, riscos, poder. Na manhã seguinte, o beijo no elevador selou o que nunca mais poderíamos negar. Mas Lisboa, com os seus círculos empresariais conservadores, exigia discrição absoluta. Eu tornei-me a cara pública, Ana Sofia Mendes, a CEO implacável que comprava prédios antigos e os transformava em condomínios de luxo. Isabela ficou na sombra, a mente estratégica que planeava cada aquisição através de contas offshore. Comprámos este edifício no Chiado há 11 meses, mantendo o Sr. Oliveira como administrador para não levantar suspeitas. Agora, aquele gesto de boa vontade voltava-se contra nós. Isabela virou-se finalmente. Temos de descobrir quem falou. Se for o Duarte da concorrente, estamos perdidas. A fusão com o grupo espanhol depende da imagem impecável. Eu assenti, mas o nó na garganta não desaparecia. Porque, pela primeira vez em anos, o preço da ambição parecia demasiado alto. O telefone tocou nesse momento. Era o meu advogado particular. Ana, recebi uma chamada estranha. Alguém está a espalhar rumores sobre ti e uma mulher. Dizem que pode afetar o contrato com o ministro da Habitação. O jogo começara. E nós ainda não sabíamos as regras. Na manhã seguinte, o escritório da Mendes Investimentos no centro de Lisboa parecia o mesmo de sempre. Secretárias impecáveis, vistas para o Rio, o cheiro a café caro. Mas eu sentia o ar diferente, carregado de olhares que antes não existiam. Isabela entrou pela porta lateral, como sempre, fingindo ser apenas a consultora externa. Vestia um blazer cinzento simples, o cabelo preso num coque perfeito. Consegui rastrear a origem, murmurou enquanto fingíamos rever documentos. O Sr. Oliveira recebeu um e-mail anónimo ontem à noite. Fotografias nossas no terraço. Alguém nos vigia há semanas. Sentei-me na cadeira de couro, tentando manter a calma. As fotografias eram inocentes, nós duas a rir, mãos entrelaçadas, nada explícito. Mas em Portugal, especialmente nos círculos onde fechávamos contratos de milhões, bastava isso. Duarte, concluí.
Miguel Duarte, dono da Duarte Imobiliária, o nosso maior rival. Ele perdera a licitação do edifício do Chiado para nós e jurar a vingança discreta. Ele quer forçar-nos a vender o projeto da Avenida da Liberdade. Se o escândalo crescer, os investidores espanhóis recuam. Isabela sentou-se à minha frente, os olhos castanhos fixos nos meus. Então fazemos o que sempre fizemos. Contra-atacamos. Mas desta vez. Ana, talvez esteja na hora de parar de esconder. Aquelas palavras ficaram suspensas entre nós como uma bomba. Eu amava Isabela mais do que qualquer fusão, mais do que o império que construíramos. Mas o amor não pagava salários, não conquistava licenças municipais, não silenciava os velhos acionistas que ainda viam duas mulheres como ameaça. Não agora, respondi, e vi a decepção atravessar o seu rosto como uma sombra. Primeiro neutralizamos o Duarte. Depois. Falamos. Ela não discutiu. Isabela nunca discutia em público. Mas eu sabia que, por dentro, algo se quebrara. Nessa tarde, convoquei uma reunião de emergência com a equipa jurídica. Mentimos com naturalidade, rumores infundados lançados por concorrência. Ordenámos uma auditoria ao Sr. Oliveira e preparamos uma contranotificação. O contrato de administração previa demissão imediata por conduta prejudicial à imagem do edifício. Às 6 da tarde, o advogado enviou a carta. Às 7, o Sr. Oliveira ligou, furioso, mas já sem poder. Vocês vão pagar por isto, gritou antes de desligar. Pagariam, sim. Mas não da forma que ele imaginava. Isabela esperava-me em casa. Preparara o jantar, como sempre, mas o silêncio era novo. Amanhã o Duarte vai ao evento da Câmara, disse ela enquanto servia o vinho. Vai tentar aproximar-se dos espanhóis. Temos de estar lá. Assenti. O evento era o jantar anual de networking imobiliário. Eu iria sozinha, como sempre. Isabela ficaria nos bastidores, enviando mensagens com instruções precisas. Era o nosso sistema perfeito. Até deixar de ser. Quando me deitei ao seu lado nessa noite, ela virou-se para mim e sussurrou: Sabes o que mais me assusta? Que um dia tu escolhas o império em vez de mim. E eu não te culpo. Não respondi. Porque, no fundo, eu também tinha medo de que esse dia chegasse mais cedo do que imaginávamos. O salão da Câmara Municipal brilhava com lustres de cristal e conversas calculadas. Eu circulava entre os convidados com um sorriso profissional que aperfeiçoara ao longo de 10 anos. O ministro da Habitação cumprimentou-me com um aperto de mão firme. Ana Sofia, o projeto da Avenida da Liberdade é exatamente o que Lisboa precisa. Modernidade com respeito pela tradição. Tradução: nada de escândalos, nada de modernices que assustassem os eleitores conservadores. Eu sorri e garanti que tudo estava sob controlo. Do outro lado do salão, Miguel Duarte observava-me como um predador. Ao seu lado, os representantes espanhóis riam das suas piadas. Isabela enviava mensagens pelo telefone criptografado, ele está a oferecer-lhes 15% abaixo do nosso preço. Menciona o ambiente familiar da Duarte Imobiliária. Eu respirei fundo e aproximei-me do grupo. Boa noite, Miguel. Senhores, que prazer vê-los aqui. A conversa fluiu tensa. Duarte não perdeu tempo. Ana, ouvi dizer que tens problemas com o pessoal do Chiado. Vizinhos descontentes, coisas assim. O golpe baixo. Os espanhóis trocaram olhares. Nessa noite, de volta ao apartamento, contei tudo a Isabela. Ela ouviu em silêncio, depois abriu o portátil. Temos uma carta na manga. O Duarte tem dívidas ocultas no Brasil. Se vazarmos para a imprensa económica. Eu hesitei. Era sujo. Mas necessário. Faz, ordenei. Isabela digitou as instruções para o nosso contacto no jornal. Às 3 da manhã, o artigo já estava em rascunho. Duarte Imobiliária envolvida em esquema offshore.
causaríamos danos irreversíveis à reputação dele. Mas, ao ver Isabela fechar o portátil com um suspiro, percebi o custo. Estás bem? Perguntei. Ela sorriu sem alegria. Estou. É só mais uma vitória nossa. Mais uma mentira nossa. Os dias seguintes foram um turbilhão. O artigo saiu, o Duarte perdeu 2 investidores importantes e os espanhóis marcaram reunião conosco. Parecia que tínhamos vencido. Mas então, numa manhã cinzenta, recebi um envelope sem remetente no escritório. Dentro, novas fotografias, Isabela e eu a beijar-nos na varanda, datadas de há 2 semanas. E um bilhete: o próximo passo é público. Desistem do projeto da liberdade ou toda Lisboa saberá. Corri para casa. Isabela já estava lá, pálida. É o Duarte. Ele não desistiu. Sentámo-nos no sofá, mãos dadas, e pela primeira vez em anos senti verdadeiro medo. Não de perder o negócio. De perder-nos uma à outra. Ana, talvez devamos, começou ela. Eu interrompi. Não. Vamos lutar. Juntas. Mas as palavras soavam vazias. Porque, no fundo, eu já calculava os danos colaterais. E Isabela sabia. A reunião com os espanhóis estava marcada para quinta-feira. Na véspera, o meu diretor de comunicação entrou no escritório com o rosto grave. Ana, surgiu um problema. Um blog conservador publicou uma nota: CEO de grande imobiliária vive em união contra a natureza. Sem nomes, mas toda a gente sabe. O pânico apertou-me o peito. Liguei imediatamente para Isabela. Eles sabem. Temos de agir. Ela chegou meia hora depois, trazendo uma pasta. Tenho uma solução. Temporária. Abriu o dossiê. Dentro, um plano perfeito. Eu anunciaria um noivado com um homem de confiança, um advogado amigo da família, apenas para acalmar os investidores. É só teatro, Ana. 3 meses. Depois rompemos e continuamos como sempre. Eu olhei para ela, incrédula. Estás a pedir-me que te traia publicamente? Isabela sustentou o meu olhar. Estou a pedir-te que salves o império que construímos juntas. O amor sobrevive a um teatro. A falência não. A discussão durou horas. Eu gritei, ela chorou em silêncio. No final, aceitei. Porque a ambição, essa velha companheira, pesava mais que o medo de a perder. Na manhã seguinte, convoquei uma conferência de imprensa rápida. Quero partilhar uma notícia feliz. Estou noiva de João Pereira, advogado e amigo de longa data. As câmaras dispararam. Isabela assistiu pela televisão, sozinha no nosso apartamento. Quando cheguei a casa nessa noite, ela não estava. Apenas um bilhete: parabéns pela vitória. Eu preciso de espaço. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Os espanhóis assinaram um contrato. O projeto da liberdade estava salvo. O Sr. Oliveira foi demitido discretamente. Mas em casa, o vazio crescia. Isabela mudou-se temporariamente para um apartamento nosso no bairro Alto. Enviava relatórios frios por e-mail. A estratégia está a funcionar. Os investidores estão tranquilos. Nada mais. Eu sentia cada decisão fria que tomara voltar-se contra mim como uma lâmina. Perder a única pessoa que realmente me conhecia. E o pior, não sabia se conseguiria recuperá-la. 3 semanas depois, o noivado falso começava a pesar como chumbo. João era perfeito no papel, charmoso, discreto, fotografado comigo em eventos. Mas cada sorriso que eu dava para as câmaras era uma traição. Isabela regressara ao escritório, profissional como sempre, mas os seus olhos evitavam os meus. Numa reunião à porta fechada, finalmente explodiu. Achavas mesmo que eu ia ficar a ver-te fingir que amas outro homem? Que eu ia sorrir enquanto tu sacrificas tudo que somos?
A voz dela tremia. Eu construí este império contigo, Ana. Mas não vou ser a sombra que tu escondes para sempre. Eu tentei aproximar-me. Foi só para proteger-nos. Ela riu amarga. Proteger? Tu protegeste o teu nome, o teu cargo, o teu poder. Eu protegi-nos a nós. E perdi. Nessa noite, pela primeira vez em 10 anos, dormimos em camas separadas. O silêncio era ensurdecedor. Enquanto isso, o negócio florescia. O projeto da liberdade ganhou o prémio municipal. Os jornais chamavam-me a nova rainha do imobiliário lisboeta. Mas em privado, o império rangia. Um antigo aliado, o presidente da Câmara de um concelho periférico, cortou relações. Não faço negócios com quem mente ao país. Perdemo-lo. E com ele, um contrato de 40 milhões. A causa e o efeito eram claros. Cada passo que eu dera para proteger a imagem pública custara pedaços da nossa vida real. Isabela marcou uma reunião só nossa num café discreto junto ao elevador de Santa Justa. Vou embora, Ana. Aceitei uma proposta da Duarte Imobiliária. Como consultora independente. O golpe foi certeiro. Não podes. Ela sorriu triste. Posso. Porque tu ensinaste-me que o poder vem primeiro. Agora eu escolho-me a mim. Levantou-se e saiu sem olhar para trás. Eu fiquei ali, sozinha, com o café a arrefecer. Pela primeira vez, questionei se todo o império valer a pena. 2 meses depois, o outono chegou a Lisboa com chuvas pesadas. O projeto da liberdade estava concluído, as chaves entregues, os lucros astronómicos. Eu era mais rica e mais poderosa do que nunca. Mas o apartamento no Chiado parecia uma tumba. Isabela trabalhava agora para o Duarte, ironicamente. Enviava-me apenas e-mails profissionais. Eu sabia que ela estava a planejar a minha queda discreta, rumores controlados, investidores desviados. Era o seu contra-ataque perfeito. Numa noite de temporal, bati à porta do seu novo apartamento no bairro Alto. Ela abriu, surpresa. Aneth? Não a deixei falar. Eu desisto. As palavras saíram sem filtro. Desisto do teatro, do noivado, da imagem. Amanhã vou à imprensa e conto tudo. Que te amo há 10 anos. Que construímos isto juntas. Que o poder nunca valeu a solidão. Isabela ficou imóvel. Depois, pela primeira vez em meses, vi lágrimas nos seus olhos. E o império? Que se dane o império. Eu quero-te a ti. Abracei-a ali mesmo, na soleira da porta, enquanto a chuva caía lá fora. Ela correspondeu. Não foi fácil. Os contratos foram renegociados, alguns investidores fugiram, o prémio municipal foi questionado. Perdemo-lo. Mas ganhámos outra coisa, a verdade. O Sr. Oliveira tentou um último golpe legal, mas perdemos de vista. O Duarte, sem provas, recuou. E nós, pela primeira vez, vivemos abertamente. Hoje, caminhamos de mãos dadas pelas ruas do Chiado, no prédio que ainda nos pertence. As pessoas murmuram, alguns viram a cara. Mas nós já não nos escondemos. O amor sobreviveu. O império encolheu. E eu pergunto-me todos os dias se valeu a pena. Acha que o amor verdadeiro entre duas mulheres deve sempre ceder lugar à ambição para sobreviver, ou que a ambição sem amor é apenas uma vitória vazia? Verdadeiro ou falso?